O tema da peça que foi apresentada é Quando o Céu Tocou a Terra. Você pode repetir comigo? Quando o céu tocou a terra. Você já parou para pensar nesse tema? Eu queria ler dois textos com os irmãos. Um está em Isaías 64:1. Olha só o que diz. Esse profeta, ele viveu mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo. E ele viveu um período que estava muito difícil, não é? Sabe quando você vive um momento difícil, que você procura uma ajuda daqui e dali e não dá conta, e você precisa de algo a mais? E Isaías, o profeta, vai fazer essa oração: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. O que Isaías está querendo dizer é o seguinte: Senhor, igual o Senhor fez naquela primeira aliança lá no Monte Sinai, igual quando o Senhor desceu no Monte Sinai, depois que tirou o povo do Egito, e o fogo ardeu sobre o Monte Sinai, e o Senhor falou: Moisés, sobe aqui que eu quero falar contigo. Você sabe quando a ajuda humana não dá conta? Você sabe quando as pessoas, por melhor, mais bem intencionadas que estejam, elas não conseguem? Sempre vai faltar alguma coisa do ser humano. E aqui o profeta, ele vai dizer assim: se rasgasse o céu. Fala comigo assim: se o céu rasgasse. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa oração foi respondida. O céu rasgou. Ele está dizendo: ó, se fendesses os céus e descesse. E aí eu quero que os irmãos vão comigo lá para Filipenses capítulo 2. A resposta de Deus. Irmãos, a gente quando lê a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus levanta pessoas que são especiais, profetas, homens e mulheres de Deus. Mas eu queria que você entendesse que a Bíblia apresenta um Deus que ele é triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está ligado, diga amém. Irmãos, o nome da fé é cristianismo. Você já parou para pensar? É a religião do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o nome da fé é cristianismo. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Imagina aí que você tem um projeto e você fala assim: eu tenho uma ideia. Que geralmente o pessoal, é muito fácil arrumar serviço para o outro, né? Eu tenho uma ideia, alguém vai fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Provavelmente esse texto era um hino cantado pela igreja primitiva. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque se você prestar atenção nesse texto, teu coração vai sentir vontade de adorar a Deus. A Bíblia diz assim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Preste atenção, irmãos. Jesus é eterno. Ele é Deus. Ele sempre existiu. Mas há mais ou menos 2000 anos atrás, ele se tornou um ser humano. Ele é chamado a encarnação. No Antigo Testamento havia teofanias. Deus aparecia aqui e ali com figura humana e desaparecia. Mas agora ele encarnou, ele se tornou um de nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou com usurpação. Deixa aí, por favor. Ser igual a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o primeiro pecado não foi na terra. O primeiro pecado foi no céu. Um anjo chamado, alguns chamam de Lúcifer. Ele falou assim: eu vou subir e vou botar um trono semelhante ao Altíssimo. Ele falou assim: eu vou ser igualzinho a Deus. Mas ele foi precipitado do céu, ele foi jogado. Ele queria ser igual a Deus. E depois, lá no jardim do Éden, qual é a proposta dele para o homem? Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você já viu aquele ditado que todo mundo quer ser Deus? Deus de alguma coisa, Deus do futebol, Deus disso ou Deus daquilo. Mas dizem que só teve um Deus que quis ser homem, e é Jesus Cristo. Obrigado, meu neném.
Então quando diz assim, pois ele subsistindo em forma de Deus, presta atenção, Jesus, plenitude total, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não essa prerrogativa, o que Satanás tentou usurpar, o que Satanás ofereceu para o homem para tentar fazer, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha só esse próximo versículo, o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Fala comigo assim, se esvaziou. Essa palavra no original, ela quer dizer, sabe o que? Pois antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmão, Jesus quando andava ali pros cantos de Nazaré, Galiléia, Cafarnaum, parecia simplesmente um homem, mas ali estava 100% homem, 100% Deus. E essa palavra esvaziou, fala comigo, se esvaziou. Irmãos, essa palavra esvaziou, ela quer dizer aniquilou-se, auto-humilhação, despojou-se de si mesmo. Ele não se agarrou à condição de Deus. Você imagina um camarada que é o presidente de uma empresa, ele diz assim, hoje eu vou fazer o serviço mais simples que tiver, hoje eu quero fazer o serviço mais simples que tiver. Só que ele não é um empresário, ele não é um mega empresário, ele é Deus. Jesus é Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E esse primeiro ponto que eu não falei para vocês é do céu à terra. Fala comigo assim, do céu à terra. Você sabe o que é Natal? Isso aqui que as crianças tentaram passar na sua maior simplicidade, na sua maior pureza. Irmãos, Jesus veio do céu para a terra. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador de tudo, e Ele veio à terra. Mas para isso Ele teve que se esvaziar, Ele se aniquilou. Você já parou para pensar nisso? A segunda coisa, fala comigo assim, da terra para a cruz. Olha o que diz o versículo 8 de Filipenses. Esse versículo diz assim, olha bem, tende em vós, ou seja, esse mesmo sentimento de amor ao próximo, que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. O versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como eu falei no começo do culto, irmãos, qualquer milagre Deus poderia fazer do céu. Fala comigo assim, qualquer milagre Deus poderia fazer do céu. Mas para ser o nosso Salvador, irmãos, Ele encarnou. E agora não é uma teofania temporária. Jesus agora está no céu, aonde nós, lá em cima, aonde nós, lá em cima, era para você dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor, era para você estar glorificando a Ele, aonde nós, lá em cima, porque Ele se tornou um de nós, Ele morreu naquela cruz para levar os nossos pecados, porque Deus é santo, irmãos, e o salário do pecado é a morte, mas Jesus, que nunca errou, nunca pecou, ficou no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dar todo o teu dinheiro para os pobres, não te dá salvação. Você pode dar a tua vida, não vai dar jeito. A salvação, Deus criou um plano, e é o Evangelho. E Deus salva a pessoa através do Evangelho. Quem é que manda lá na sua casa? Quem é que manda lá na sua empresa? Eu quero dizer que quem manda no mundo é Deus. Quem manda na salvação é Deus. Ele escolheu esse plano.
João 3,16, diga comigo, igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, e eu queria que você pudesse entender isso, em nome de Jesus. E esse texto diz, versículo 8, a si mesmo se humilhou. Eu nunca esqueci o que uma pessoa me disse uma vez: o que segurou Jesus não foram aqueles pregos, aquele que ressuscitou mortos, aquele que andou sobre as águas, aquele que deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, não foram aqueles pregos que seguraram ele lá. Ele até falou: se eu quisesse eu mandava vir 12 legiões de anjos e me tirava daqui. Mas ele se entregou por nós, irmãos. Ele se entregou por nós, e ele sem pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele teve que dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque senão ele não ia morrer. Está ligado aí? Diga amém. Então ele teve a morte mais horrenda, a morte mais humilhante, a morte de cruz, a morte no madeiro seria maldição. Quem sabe tem gente aí que fica meio encucada: será que eu tenho maldição da minha família passada? Eu quero dizer para você que se você está em Cristo, toda a maldição é quebrada. Gálatas capítulo 3 diz que Jesus, sobre o madeiro, levou toda a maldição. Glória a Deus. Então, veja bem, do céu para a terra, da terra para a cruz, e por último, da cruz para os céus. O versículo 9 a 11. Irmãos, esse texto aqui é extraordinário também. Olha o que diz. Ele viveu um período de humilhação. Deus Filho viveu um período de humilhação. Entenda isso. Jesus viveu um período de humilhação. Irmãos, os soldados romanos, eles fizeram aquilo tudo, mas foi segundo a presciência de Deus. Deus permitiu aquilo, irmãos. Eu queria que você entendesse que aquilo ali, Jesus não foi um pobre coitado. Ali estava o Todo-Poderoso, mas ele aceitou a humilhação. O Deus Filho aceitou a humilhação. Mas olha só, Jesus vivia em glória. Fala comigo, Jesus vivia em glória. Aí ele se humilhou. Fala assim, ele se humilhou. Mas olha agora o que o texto vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um aplauso e louvor a Deus? Você sabe o que é Natal? Alguém já disse: não deixe de falar do Natal, mas trace uma linha direta na cruz. Você sabe o que é pregar? Você sabe o que é o púlpito de uma igreja? É eu pegar um texto e traçar uma linha direta na cruz do Calvário, porque é essa mensagem que traz a salvação. E eu queria que você entendesse que Jesus já era Deus, só que o Pai lhe agora exaltou sobremaneira, porque Ele tem um nome sobre todo nome, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus, depois da humilhação, Ele agora é Jesus Cristo o Salvador. Jesus o Salvador. Eu queria chamar o Ministério Louvor para cá, por favor. Fala comigo esse Jesus o Salvador. Jesus o Salvador, um nome sobre todo nome. Meu irmão, se você entender isso, o resto, meu irmão, é discipulado, é para caminhar para o céu. Agora essa é a mensagem básica da igreja. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem de entrada do céu. Não dá para entrar para o céu fazendo boas obras. Não dá para ir para o céu reformando a sua vida, melhorando a sua vida. Não, você não precisa de melhoramentos. Você precisa nascer de novo. Jesus, quando encontrou um homem chamado Nicodemos, ele não era um pecador, ele não era um miserável, ele não era um devasso, ele era um líder religioso. E Nicodemos, ele falou assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ministério de Louvor, por favor. Nicodemos, você tem que nascer de novo.
E eu queria que você entendesse que esse nascer da fé, a coisa mais linda que acontece na vida de uma pessoa, irmãos, é um dia quando ela escuta a mensagem do Evangelho. Ela entende que Jesus é o Senhor. Ela entende que Jesus tem um nome sobre todo nome. Ela entende que Jesus morreu pelos seus pecados e que em Cristo há perdão. E Ele tem um nome que é sobre todo nome. É por isso que no nome dEle nós pregamos, no nome dEle batizamos, no nome deles os espíritos malignos saem, no nome deles oramos sobre os enfermos e enfermos são curados. É no nome de Jesus. Fala comigo assim: no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Como é que está o teu Natal aí? Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos. Eu li uma frase que eu gostei muito: ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Diz que uma vez um missionário estava viajando no Brasil e ele encontrou uma barraca que tinha um cartaz assim: cruzes em promoção. E ele falou que parece que é isso que as pessoas procuram, uma cruz em promoção, um evangelho que lhe seja mais barato. Mas eu queria dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas você sabe qual vai ser a diferença? Que se você hoje dobrar o teu joelho e confessar, você é salvo. No dia do juízo final, do julgamento, vai ser para condenação. Então hoje, você está ouvindo a mensagem do Evangelho, deixa essa mensagem entrar no teu coração, deixa o Espírito Santo levar você à convicção de pecado, você entender que é um pecador e que você precisa de um Salvador. Quem está ligado aí, diga amém. Então, meu irmão, vai ter um dia que você vai chegar a algum momento da sua vida, não sei se vai ser dentro da sua casa, não sei que lugar que vai ser. Fica ligado em nome de Jesus. Vai chegar um momento que você pode estar dirigindo na estrada, não precisa ser o joelho dobrado literalmente, mas vai ter um dia que você vai ter que fazer isso aqui, ó, e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Nome sobre todo nome. Então, meu irmão, Natal é mais do que uma ceia de família. Natal é para unir os filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus só tinha um filho, mas através de Jesus Cristo o céu vai ser povoado. Alguém já disse o seguinte, irmãos, que evangelho é não deixar Jesus sozinho no céu, porque tem um de nós lá. E quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, porque veja bem, a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Fala comigo, criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você ser uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, é extraordinário. O ser humano é a obra da criação de Deus, só que tem algo a mais do que ser uma criatura, é ser um filho. Ser um filho. O maior título que você pode ter nessa vida não é nenhum mestrado, doutorado, PhD, é ser filho de Deus. Você já é um filho de Deus. Você já aceitou Jesus como teu Senhor, teu Salvador da tua vida. Jesus já é o teu Salvador. Então que nesse Natal o Senhor quer te dar um presente. Eu creio que vai ter um momento que você e Deus, e você vai se render. Não há coisa mais linda do que uma alma se rendendo ao Senhor. Não há coisa mais linda. Uma vez perguntaram para um missionário que tinha ido a vários países, falou assim: qual foi a paisagem mais linda que você já viu até hoje? Ele falou assim: eu nunca vi uma paisagem tão linda do que uma alma se rendendo a Jesus. Vamos cantar? Eu estou com vontade de cantar. Vamos cantar, amém? Vamos cantar esse nome sobre todo o nome.
Meu irmão, se você já é um servo de Deus, um filho de Deus, que o Senhor venha trazer avivamento sobre a tua vida. O profeta Isaías disse lá: Senhor, se o Senhor rasgasse o céu e viesse, eu quero dizer que Ele já veio, meu irmão. Não tem nada melhor agora. Estamos vivendo a dispensação da graça. Agora é só a volta dele. Ou a gente morre, encontra com Ele, ou Ele vai vir buscar a sua igreja. E você precisa estar preparado. Então bote no teu coração: religião não é para quem não tem o que fazer. Isso aqui é a coisa mais séria do mundo. É o destino da tua alma. É o destino da tua alma. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O som está lutando um pouquinho. Está dando para ouvir bem aí, amém? Tá dando. Ih, então está animado aí. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite que estamos celebrando o Natal. Muito obrigado, Senhor, pela manjedoura. Muito obrigado porque o Senhor escolheu José e Maria para a nobre missão de criar o teu santo filho Jesus. Mas nós queremos exaltar o nome do Senhor e pedir, meu Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo abrir, assim que o Senhor rasgou o céu, o Senhor vem abrir o véu da revelação. Pessoas que estão aqui que ainda não tinham a Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que até então, Senhor, não conseguiam levar a vida espiritual com mais clareza. Eu creio que hoje, meu Pai, vai começar um tempo novo. Eles vão ter desejo de ler a tua palavra, eles vão ter desejo de conhecer mais a pessoa bendita de Jesus Cristo, e que teu Espírito Santo, meu Pai, vai vir sobre essa pessoa, e ela vai viver um extraordinário, uma mudança linda. O Senhor vai trabalhar na vida dela de uma maneira tão linda, meu Pai. O Senhor vai trazer cura, libertação. O Senhor vai trazer transformação. O Senhor vai trazer ousadia. O Senhor vai trazer uma mudança na vida dessa pessoa. Coisas que ela tem buscado por aí pela vida fora, ela encontra em Ti, porque o Senhor é o único que mata a sede. O Senhor falou que é o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos Te exaltar nessa noite de Natal. Oh Jesus, obrigado porque Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, venha hoje aqui alcançar mais vidas para Ti. Que o Teu senhorio venha a ser muitas vidas rendidas a Ti. E que meus irmãos, Senhor, que estão às vezes fracos, desanimados na fé, eles possam pensar nessa profundidade, nesse amor tão grande que o Senhor tem por todos nós. Não deixe o nosso amor esfriar, mas incendeie o altar do nosso coração, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Nós estamos aqui para dizer nesse Natal que nós Te amamos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor que é lindo. Sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
forte, vai na eternidade. Príncipe da paz, o nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, vai na eternidade. Príncipe da paz, o nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, vai na eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, nos despedindo desse momento tão precioso que passamos aqui. Louvamos, ó Pai, o seu nome pelo culto que está sendo ofertado aos céus. Receba em nome de Jesus ao seu santo trono de glória, com cheiro de aroma suave ao Senhor. O brilhantismo das crianças, das professoras que a conduziram, a mensagem do teu profeta. Louvado seja o seu nome, os louvores. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado porque Jesus nasceu, venceu. Obrigado porque Jesus habita em nós, nasceu em nós, nos fez nova criatura para a glória do seu nome. Nós dedicamos ao Senhor esse tempo em nome de Jesus, e agora nos despedimos no amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, enviado por Jesus Cristo Todo-Poderoso, superabunde em sua vida para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Aos que creem, digam amém. Sim.